A Belle Époque, ou Bela Época, é um período localizado no final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Esse período foi marcado por uma busca acelerada da chamada modernidade. As cidades são alteradas a partir das concepções urbanísticas incentivadas pela reurbanização de Paris. O sinônimo da Belle Époque na Amazônia é traduzida pelas reformas urbanas na cidade de Manaus, sob a administração de Eduardo Ribeiro. A cidade ganha largas avenidas e edifícios públicos suntuosos, dentre eles o famoso Teatro Amazonas. Esse é o nosso primeiro episódio de História da Amazônia. Confere aí com o professor Davi Leal. Olá, você que nos acompanha aqui pelo canal Vento Norte. Eu sou o professor Davi Leal. Eu queria trazer um pouquinho da história da Amazônia nesse momento chave, nesse contexto importante de transformações da história da cidade de Manaus. Um aspecto que eu considero muito interessante nesse processo histórico é pensar como Manaus foi se transformando numa cidade que depois se disse moderna, que se disse antenada com os novos costumes, com as novas práticas do final do século XIX, que em algum momento foi chamada de Paris dos Trópicos ou Cidade Sorriso. Então, pensar como que se deu a constituição dessa cidade que, de certa forma, apagava também uma cidade indígena anterior, né, do século XVIII e da primeira metade do século XIX. Então, é muito importante para a gente que estuda e busca conhecer um pouco do nosso passado, do passado da nossa região, entender esse processo histórico. Um dos pontos importantes desse final do século XIX é quando o Amazonas ganha o status político então de província, chamada Província do Amazonas, em meados do século XIX, em 1850. Em 52, a Província do Amazonas ela é instalada, né, passa a funcionar, agregando já uma constituição de uma elite que vai lentamente se formando, a constituição de espaços públicos, espaços administrativos e, sobretudo, ligada a uma economia agora da borracha, que desponta no mercado internacional desde os anos 30, dos anos 40, 1830, 1840. A borracha vem lentamente sendo demandada no mercado internacional. Essa demanda ela vai aumentando na década de 50, 60 e estoura lá na década de 80. Então, isso gera um fluxo maior de capital, um fluxo maior de recursos para a nossa região, o que vai permitindo também o estabelecimento dessa estrutura política urbana dentro da cidade de Manaus, mas também vai possibilitando o avanço e o esquadrinhamento dos rios da Amazônia, né? Rios pouco visitados até então, como o Rio Purus, o Rio Juruá, o Rio Madeira já mais conhecido, mas a cidade de Manaus, a cidade de Belém, com certeza vão se destacar como as principais cidades da região. A cidade de Taquatiara também tem uma importância muito grande nesse contexto, Parintins. Então, na história de constituição da província do Amazonas, você tem que pensar essa ligação com a economia da borracha, com essa possibilidade de recursos chegando à capital, né, e o processo de transformação. Então, essa Manaus, que era tido como uma cidade pequena, acanhada, né, uma vila ou até mesmo um lugar, o antigo lugar da Barra do Rio Negro, passa lenta e gradualmente, em meados do século XIX, a se constituir como uma cidade. Então você tem ali as datas de 1848, a elevação de Manaus à categoria de cidade, depois 1856, ganha o nome de cidade de Manaus, em homenagem aos índios Manaós. Talvez quando os índios Manaus já não representassem uma espécie de perigo para essa elite que está se constituindo. Então, quando os Manaus são exterminados, vamos dizer assim, você tem essa homenagem por parte dessa elite imbuída de alguns ideais até indianistas de meados do século XIX, de homenagear o povo Manaus, dando nome à cidade de Manaus, o antigo lugar lugar da Barra do Rio Negro, né, a vila da Barra do Rio Negro. Então, essa cidade acanhada, dita e havida pelos viajantes, o Lalemã, o Agassiz, que passaram por aqui por volta de meados do 19, eles falam então dessa impressão que tem dessa cidade, né, quer dizer, poucas ruas,
casas humildes, e de repente, com a Constituição então da província, você tem esse processo de modificação histórica. Acho que é interessante chamar a atenção que essa cidade dita como humilde e acanhada é uma cidade muito integrada com o ambiente, né? Uma cidade de frente para o rio, é uma cidade arborizada, né? Um lugar arborizado, um lugar de frente para o rio, porque a cidade que vai se constituir depois, dita como a Manaus moderna, né? A Paris dos trópicos, é uma cidade que uma das primeiras coisas que ela vai fazer é se voltar de costa para o rio, né? Isso é muito sintomático dessa ideia de progresso e de civilização que vai se constituindo como discurso e prática no final do século XIX, que aponta para dentro da floresta, né? Quer dizer, vira de costa para o rio e aponta para dentro da floresta. Eu acho que esse é um elemento que a gente pode chamar atenção. Quando chega na última década do século XIX, de 1890, já na República, né, já saindo do Império para a República, aí a gente tem sim as grandes transformações urbanísticas dentro da cidade, implementadas pelo engenheiro militar maranhense Eduardo Ribeiro, que teve parte de sua formação feita no Rio de Janeiro. Já havia de uma tradição descrita em jornais, o Pensador, no Maranhão, e que depois acaba chegando no estado do Amazonas e ocupando cargos administrativos em Manaus, até chegar ao posto em 1892 de governador do estado. Muitas das ideias que o Eduardo Ribeiro traz enquanto um engenheiro, um científico do século XIX, elas vão ao encontro também da demanda dessa elite local que está se constituindo, essa elite local que está pensando a cidade a partir de uma ideia do progresso e a partir da ideia da modernização. Então há uma confluência, como nos diz o clássico trabalho da professora Ana Maria Adal, né, a cidade de Manaus, o país da borracha, né, o país das seringueiras, o teatro e o país das seringueiras, o clássico trabalho, onde ela chama atenção para essa confluência de interesses, de um lado, do governante engenheiro científico, o Eduardo Ribeiro, e do outro, então, essa elite local que está ávida por essas transformações, desejosa dessas transformações. Então, a gente vê a cidade de Manaus se transformar no final do século XIX nesse sentido, né, de construir toda uma engenharia urbanística, mas também de construir e de fomentar um apagamento de uma memória indígena, de uma memória outra, de uma memória negra na construção dessa cidade de Manaus. Então, acho que esse é um dado também muito importante para a gente pensar. Alguns autores, inclusive, mencionam essa ideia de que o Eduardo Ribeiro talvez tenha se inspirado no modelo parisiense do Barão de Haussmann, que no final do século XIX também modernizou a Paris depois da Comuna, das grandes manifestações da década de 60, lá em Paris. O Haussmann, então, teria aberto grandes avenidas, grandes boulevards e modernizado a cidade. A professora Ana Adal diz que as ideias colocadas no papel e depois aplicadas pelo Eduardo Ribeiro têm muito mais a ver com os anseios de uma elite local e talvez um diálogo maior até com a modernização do Porto, de Lisboa, do que necessariamente com o modelo aplicado aqui, o modelo parisiense de haussmannização, como a gente então dizia. Então você tem essa cidade que está passando por transformações, você tem como condição de possibilidade esse grande fluxo de capital que vai estar concentrado então na mão dessa elite, vai estar concentrado nas mãos de pequenos grupos, a presença de empresas portuguesas, de empresas inglesas no campo da engenharia, a presença de comerciantes trazendo produtos da França. Então tudo isso vai permitir não só uma mudança no caráter urbanístico da cidade, mas também uma tentativa de mudança muito grande nos aspectos do costume ou de uma cultura local, né? Então você tem esse elemento muito importante. E o maior símbolo desse elemento, aplicado pelo Eduardo Ribeiro, é a construção da Avenida do Palácio, né? A Avenida do Palácio, então, depois chamada de Avenida Eduardo Ribeiro, em homenagem ao grande empreendedor desse processo. Então, a Avenida do Palácio, ela seria uma espécie de síntese da cidade burguesa moderna. Essa cidade fruto do progresso. Ela sintetizaria com seus equipamentos, com seus monumentos, essa ideia da Manaus, dessa Manaus Paris dos Trópicos.
Então, se você pegar mentalmente, pensar e se colocar na Eduardo Ribeiro, ali no início você tem a coletoria, a alfândega, né, um prédio oponente que existe até hoje ali no início do Eduardo Ribeiro. Hoje encontra-se alagado por conta da maior cheia da história. Então você sai ali daquele símbolo do comércio, do controle da entrada de mercadorias e da saída de mercadorias da cidade, e você adentra então essa avenida, a Avenida do Palácio, subindo no sentido de que esse prédio representa muito uma política do período imperial, né? E agora a modernização da República aponta para cima, aponta no sentido do Teatro Amazonas, aponta no sentido do Palácio da Justiça ou do Palácio do Governo, que seria então construído onde hoje fica o Instituto de Educação do Amazonas, o IEA, ali bem em frente da Praça do Congresso. Então você tem esse modelo de cidade onde você tem a alfândega no início, logo seguindo ou subindo Eduardo Ribeiro, do lado esquerdo você tem um relógio, o relógio da cidade, um símbolo também desse modelo do capital, que agora marca uma hora, a hora do trabalho, ou o tempo do trabalho, né? Tem um historiador inglês muito famoso, o Thompson, Edward Thompson, que fala dessa dimensão do mundo do capital e o controle do trabalho marcado no relógio. Então, o símbolo da cidade, também o relógio municipal. Do lado direito, você teria então as grandes lojas de comércio de borracha, né, de consignações, de aviamento, marcando essa dimensão econômica na base da avenida. Subindo a Avenida Eduardo Ribeiro, esse símbolo do que seria então o progresso, você teria as grandes lojas de variedades, né, você tem em destaque o Canto das Novidades, você tem em destaque alfaiatarias e lojas de importados, de produtos franceses, de instrumentos, armas e outros elementos que vinham para quem fosse trabalhar no seringal. Então você exportava, você mandava na política de aviamento em lojas que revendiam produtos ingleses. Então você subia essa cidade sendo agora ocupada como uma espécie de grande vitrine, como diz o professor Tony Mesquita, né? Essa grande vitrine, essa bela vitrine da cidade de Manaus, que confluía para os seus grandes símbolos. Então, esse primeiro elemento nesse primeiro encontro, eu queria chamar a atenção para essa simbologia representada pelo Teatro Amazonas, né, finalizado em 1896, do lado direito de quem sobe a avenida. Do outro lado você tem o Palácio da Justiça, o outro símbolo do poder. Se o teatro representava o símbolo da cultura ou da valorização de uma cultura erudita europeia, do lado esquerdo você tem o símbolo da justiça, o Palácio da Justiça, que confluía numa espécie imaginária de um triângulo, lembrando até ideias maçônicas de muitos desses governantes. Isso tudo ia confluir para o Palácio do Governo, que não foi construído. Por uma série de motivos, ele acabou sendo abandonado e depois destruído, onde hoje a gente tem o Instituto de Educação. Então, o teatro de um lado, o Palácio da Justiça do outro lado, e lá na ponta, fazendo então esse triângulo, nós teríamos o Palácio do Governo, marcado por então praças. Tem o Ideal Clube, a gente não pode esquecer, ali no final do Eduardo Ribeiro, da atual Eduardo Ribeiro, da então Avenida do Palácio, na esquina do lado esquerdo, o Ideal Clube, que seria então o clube onde a elite amazonense fazia os seus carnavais, os seus grandes encontros, banquetes, onde recebia as autoridades também para esses encontros. Então, essa Manaus, pensada pelo mundo do capital e pensada pela essa elite local, ela tem na Eduardo Ribeiro o seu grande símbolo de modernidade, o seu grande símbolo do que seria então o progresso. Esse primeiro encontro, então, a gente destaca esses projetos que geraram também visibilidade, né? Geraram invisibilidade com relação a povos indígenas, a população negra, a população mestiça, embora muitas vezes essas pessoas aparecessem nas fotos do final do 19 e início do 20 que queriam exaltar os grandes monumentos, símbolos do progresso. Quando a gente vai ver, as pessoas estão ali circulando, estão ali no pé da fotografia, como que marcando presença também nesse cenário da cidade. Nos próximos encontros, então, a gente precisa explorar também os elementos de uma cidade que gera muita contradição, uma cidade que gera segregação, gera pobreza, porque a riqueza está concentrada na mão de poucos.
Então, essa ideia de que a Manaus do final do 19, início do 20 foi um grande Fausto, né, uma grande riqueza, na verdade é uma imagem ilusória, como diz a professora Edneia Mascarenhas Dias, no grande livro A Ilusão do Fausto, né, quer dizer, se houve riqueza foi para poucos, concentrada em alguns grupos. Os trabalhadores e outros grupos profissionais e étnicos dentro da cidade foram alijados muitas vezes desse processo, deslocados para áreas distantes ou mesmo resistiram pagando aluguéis caros no centro da cidade. Então, no próximo encontro, no próximo episódio, eu queria explorar também um pouco dessa outra Manaus, né? Como diz a professora Dorinete Bentes, essa outra cidade que foi excluída desse discurso da Manaus, da Paris dos trópicos, né? Dessa Manaus mais elitizada. Então é isso, já fica o convite para o nosso próximo encontro na próxima terça-feira.